A Torá e todo o Tanak não nos oferecem apenas leis e princípios, mas também nos presenteiam com histórias e personagens que servem como espelhos para a alma humana. Ao examinarmos o comportamento narcisista, vemos seus reflexos em narrativas milenares, que nos mostram as consequências devastadoras do egoísmo e da falta de empatia no coração da família. A manifestação de Deus pela Torá, em sua natureza concisa e profunda, estabelece os princípios fundamentais da vida. No entanto, uma vasta tradição de ensinamentos orais, transmitida de geração em geração, foi desenvolvida para aplicar esses princípios às complexidades da existência humana. Esta rica herança de sabedoria nos oferece uma visão mais detalhada de como o narcisismo parental viola não apenas os mandamentos diretos, mas o próprio espírito da lei, Al-Ashá, o caminho da vida. A Torá e todo o Tanak estabelecem um claro alicerce para a vida em comunidade, sobretudo para a família. A relação entre pais e filhos é sagrada, e a responsabilidade dos pais vai muito além da provisão material. É uma obrigação espiritual de nutrir e guiar a criança para a vida adulta com dignidade e respeito. Quando o narcisismo se manifesta, essa estrutura é quebrada e princípios divinos são violados de forma grave. O egoísmo do coração e a corrupção do lar. O narcisismo, em sua essência, é a falha em ver o próximo como um ser independente e amado por Deus. Ele corrompe o amor, transformando-o em posse, e destrói o lar, que deveria ser um refúgio de paz. Nossos sábios nos ensinam que o lar é o primeiro lugar onde o mandamento de amarás teu próximo como a ti mesmo, Levítico, capítulo 19, versículo 18, deve ser praticado. A trágica história de Jacó e seus filhos ilustra este ponto com clareza. Jacó amava José mais do que a todos os seus outros filhos e manifestou este amor de forma destrutiva ao lhe dar uma túnica de cores especiais. Essa ação, movida por uma afeição condicional e egoísta, semeou a inveja e a amargura no coração dos outros irmãos. O texto nos diz: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não lhe podiam falar pacificamente. Gênesis, capítulo 37, versículo 4. O narcisismo de Jacó, que privilegiava um filho para satisfazer sua própria necessidade emocional, levou a um ódio profundo que resultou na traição e no sofrimento de José. A violação dos mandamentos fundamentais na infância e formação dos filhos. A Torá instrui: amarás teu próximo como a ti mesmo, Levítico 19, 18. Este é um dos pilares da fé, e o primeiro próximo de um pai é seu próprio filho. O narcisismo parental viola este mandamento, pois o filho não é amado como um indivíduo com suas próprias necessidades, mas como uma extensão egoísta do pai ou da mãe. O pai narcisista na infância. Ele não ama a criança por quem ela é, mas pelo que ela pode se tornar para sua glória. Ele força seu filho a seguir um caminho que trará honra e prestígio a ele, e não um caminho que traga realização ao filho. Ele ignora os talentos e desejos do filho, criticando e desvalorizando se ele não atingir as altas expectativas. Este comportamento contradiz o princípio de guiar a criança em seu próprio caminho, como diz Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. O pai narcisista não instrui, ele impõe. A mãe narcisista na formação familiar. Ela vê o casamento da filha não como uma nova unidade familiar, mas como uma ameaça ao seu controle. Em vez de celebrar, ela compete com a filha e seu genro, minando sua confiança com comentários maliciosos sobre sua aparência, habilidades ou a forma como criam os filhos. Isso destrói a paz e a harmonia que a Torá preza na família, como está escrito em Salmo 133, 1. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A mãe narcisista, com suas ações, cria desunião e amargura. Os mandamentos violados é tradição dos sábios. O comportamento narcisista, que coloca o ego acima de tudo, transgride a própria essência da fé, que é a humildade e o serviço a Deus e ao próximo. Nossos mestres nos ensinam que cada um dos 613 mandamentos é uma oportunidade para nos aproximarmos do Criador.
O pai ou a mãe narcisista falha em cumprir uma série de mandamentos, tanto positivos, mitzvot haze, quanto negativos, mitzvot lo ta'ase. Transgressões positivas. A pessoa narcisista falha na mitzvah de honrar e amar o próximo, que é o alicerce de todo o restante da Torá. A tradição oral nos ensina que essa obrigação começa no lar, com o cuidado da própria família. O narcisista, ao ver o filho como um objeto, ignora sua alma, neshama, sagrada, que é uma parte de Deus. Transgressões negativas. O mandamento não roubarás, Êxodo, capítulo 20, versículo 15, é violado não apenas pelo roubo material, mas pelo roubo da identidade e da autonomia do filho. O narcisista rouba o direito do filho de ser um indivíduo, de tomar suas próprias decisões e de viver a própria vida. Além disso, a tradição proíbe o lashon hara, a fofoca ou a fala maligna, e o modzi shenha, a calúnia. Os pais narcisistas frequentemente usam a fala para desvalorizar e criticar seus filhos e noras ou genros, o que é uma grave transgressão. A inveja e a competição que destroem laços de sangue. O pai ou a mãe narcisista é incapaz de celebrar o sucesso dos próprios filhos, pois o vê como uma ameaça à sua própria glória. Essa dinâmica é vivida de forma dramática na história do rei Saul e Davi. Saul, ungido por Deus para ser rei, inicialmente acolheu Davi e o amou como um filho. No entanto, quando Davi começou a ser aclamado pelo povo, a inveja de Saul o consumiu. A canção do povo Saul feriu os seus milhares, porém Davi, os seus 10 milhares, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, foi o gatilho para a sua ruína. Saul via Davi não como um sucessor e herói, mas como um rival, e tentou matá-lo por diversas vezes. Esse comportamento reflete a mentalidade do pai narcisista, que não consegue suportar o sucesso do filho. Em vez de se alegrar com a sua prosperidade, ele sente seu ego ameaçado e age para denegrir e sabotar as conquistas de seu próprio sangue. É uma falha em reconhecer a bondade e a bênção que Deus concede ao seu filho. O desrespeito a noras, genros e a família estendida. A Torá, em Gênesis 2, 24, estabelece a fundação da família. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Este mandamento sagrado exige que, na maturidade, o filho estabeleça sua própria família, com seu próprio lar, regras e identidade. O narcisista, no entanto, é incapaz de deixar o filho, e assim tenta invadir e desrespeitar o novo lar. Desrespeito e intrusão. Pais narcisistas veem noras e genros como intrusos que estão roubando seus filhos. Eles podem difamar o novo cônjuge, tentar criar conflitos ou simplesmente ignorar sua presença. Esta atitude ignora o mandamento de honrar e receber o próximo, e especialmente aquele que se torna parte da própria família. Eles também podem tentar roubar o afeto dos netos, desrespeitando os pais e minando sua autoridade. Embora não haja um mandamento específico sobre roubar netos, esta atitude viola o mandamento de não roubarás, Êxodo 20, 15, no sentido moral e espiritual, pois rouba a paz, a autoridade e a dignidade de seus próprios filhos. Exemplos práticos no lar e na família estendida. A conduta narcisista é a negação de Derek Eretz, o caminho da terra, que se refere à boa conduta, à civilidade e ao respeito que se deve ter com todos. Pai narcisista. O pai que usa seus filhos para sua própria vaidade falha no princípio de educação, que é um dos pilares da vida judaica. Em vez de ajudar o filho a descobrir seu próprio propósito e a servir a Deus, ele usa o mandamento de instrua o menino no caminho em que deve andar, Provérbios, capítulo 22, versículo 6, como uma ferramenta de coerção, forçando o filho a viver uma vida que não é dele. O resultado é um indivíduo sem raízes, sem paz e sem conexão com sua própria alma. Mãe narcisista. A mãe que compete com sua filha por atenção ou beleza viola o princípio de Shalom Bai, a paz no lar. Nossos sábios ensinam que o lar é um santuário e a mãe tem a responsabilidade de mantê-lo sagrado. Ao invés disso, ela cria um ambiente de inveja e conflito, o que é diametralmente oposto à união e à paz que a Torá valoriza. A mãe interfere na formação da família de seu filho, violando o princípio de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que instrui o novo casal a formar uma nova e independente unidade. O roubo da alma e a luta por um legado.
A luta por um legado e o controle sobre os filhos atinge seu ápice na história de Saul e seu filho Jonatas. Jonatas, um homem de fé e lealdade, reconheceu o valor de Davi e se tornou seu amigo mais leal. Saul, em sua cegueira narcisista, não via Davi como um amigo de Jonatas, mas como um rival. Em um momento de raiva e humilhação, ele se virou contra seu próprio filho, filho da perversa e rebelde. Porventura, não sei o que escolheste o filho de Jessé para a tua própria vergonha e para a vergonha da nudez de tua mãe. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 30. Neste terrível versículo, vemos a essência do narcisismo parental. Saul não reconhece a individualidade de seu filho. Jonatas é apenas uma extensão de sua vontade. Saul tenta roubar a alma de Jonatas, humilhando para que ele se submeta à sua vontade. Essa atitude se repete em pais que desvalorizam os filhos quando eles se casam e formam suas próprias famílias, tentando roubar a autonomia de seus filhos e o afeto de seus netos. A luta pelos netos e o caminho para a cura. A tentativa dos pais narcisistas de roubar seus netos, minando a autoridade de seus próprios filhos, é uma atitude que desrespeita profundamente o ciclo da vida e a ordem natural estabelecida por Deus. Eles não veem os netos como a continuidade da vida de seus filhos, mas como uma posse, uma nova oportunidade de exercer controle. Esse ato é uma forma de violência psicológica que destrói a confiança e a paz na família. Para aqueles que sofreram e ainda sofrem com essa realidade, a tradição oferece um caminho de cura. O nosso valor não reside na aprovação dos pais, mas na nossa própria santidade inerente, pois somos criados à imagem de Deus. O princípio de Pikuach Nefesh, salvar uma vida, é um mandamento supremo. Quando o relacionamento com um pai ou mãe é tóxico a ponto de destruir a saúde mental e emocional, a tradição nos ensina que é permitido, em alguns casos, obrigatório, estabelecer limites para se proteger. Para o narcisista, a única saída é a techuvá, arrependimento. Não é um pedido de desculpas vazio, mas um processo de 4 estágios, conforme ensinado pelos nossos sábios. Reconhecer o erro. A pessoa deve admitir o mal que causou. Para o narcisista, está é a etapa mais difícil, pois requer humildade. Abandonar a prática. O comportamento destrutivo deve ser interrompido imediatamente. Lamentar o passado. O arrependimento precisa ser sentido no coração. Comprometer-se com a mudança. A pessoa deve ter a firme resolução de nunca mais repetir os mesmos erros. A Torá e toda a sua sabedoria nos oferecem a esperança de que, não importa a profundidade do pecado, a porta do arrependimento está sempre aberta. Aquele que se arrepende verdadeiramente pode se tornar um novo ser, um exemplo de amor e humildade, cumprindo a promessa de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. A jornada é difícil, mas o caminho para a cura e a redenção está à espera de todos. O caminho do arrependimento e a esperança de cura. Para aqueles que sofreram com o narcisismo parental, a jornada para a cura é longa, mas a esperança é uma promessa divina. A Torá nos ensina que o nosso valor não é definido por pais que falham em seu amor, mas pela nossa própria dignidade diante de Deus. O profeta Jeremias 29:11 nos conforta. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. O caminho para a cura é se afastar da culpa e da dor, e buscar a própria paz e a própria identidade no caminho que Deus planejou para você. Para o pai ou a mãe narcisista, a Torá oferece o caminho do arrependimento, techuvá. Não é um ato único, mas uma jornada de humildade e transformação. Não há perdão sem um reconhecimento genuíno do erro e um esforço para mudar. O profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 21, nos diz claramente: Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados, se cometeu e guardar todos os meus estatutos, proceder com justiça e retidão, certamente viverá, não morrerá. A Torá ensina que a porta da techuvá está sempre aberta e o caminho para o arrependimento é a única forma de deixar de pecar contra Deus e contra a própria família. Este caminho exige que o narcisista aprenda a praticar a justiça, a amar a misericórdia e a andar humildemente com Deus, como está escrito em Miqueias 6:8. A Torá nos dá a promessa de que é possível encontrar a paz, construir um lar de amor e se libertar das correntes do egoísmo.
O primeiro passo é reconhecer o pecado e ter a coragem de buscar a mudança, confiando na misericórdia e no poder de Deus. A conclusão é a promessa de redenção. As histórias de Jacó, Saul e Jonatas nos servem como um alerta. Elas nos mostram que a falha de um pai ou uma mãe amar incondicionalmente, em celebrar os filhos por quem eles são e honrar os seus laços familiares, é uma grave ofensa espiritual. No entanto, a mensagem no Tanakh é, acima de tudo, uma mensagem de esperança. José, o filho de Jacó, foi vítima da inveja e da traição, mas não se tornou amargurado. Ele perdoou sua família e se tornou uma figura de salvação, demonstrando que a pessoa não é definida pelas falhas de seus pais, mas por seu próprio caráter e sua relação com Deus. A história dele é um farol de luz para aqueles que sofrem as consequências do narcisismo parental, mostrando que a cura e a plenitude são possíveis. Para o pai ou a mãe que reconhece seu próprio pecado de narcisismo, o caminho da Teshuvá, arrependimento, está sempre aberto. A jornada começa com a humildade de Saul, não a sua arrogância. O verdadeiro arrependimento é um processo de transformação que leva a pessoa a reconhecer seus erros, a abandoná-los, a lamentar o mal que causou e a se comprometer a nunca mais voltar a pecar. Como a tradição nos ensina, a porta da salvação está sempre aberta para aqueles que buscam a verdadeira mudança e a paz de coração.